Olá, meus amores. Então, vamos continuar as nossas atividades desta quinta-feira. Vamos lá? Agora nós teremos aula de história. Isso mesmo, aula de história muito legal. Agora vocês vão ficar com um vídeo muito bom que a tia passou para vocês, tá bom? Vamos lá? Até recentemente, muito pouco era estudado sobre a história da África, normalmente reduzida à antiguidade aos egípcios. Porém, o crescimento do interesse e importância desse continente jogou luzes sobre a esquecida África subsaariana. Cercados por florestas, savanas, montanhas, o mar e o deserto, e convivendo com uma rica fauna, esses africanos viviam em pequenos reinos, muito parecidos com as cidades-estado da antiguidade. Dominavam técnicas de agricultura, metalurgia e mineração. Cultuavam diversos deuses e a natureza, acreditando num deus maior e criador, que variava de nome entre as tribos. Evitavam guerras, estreitando laços através do casamento. Porém, quando o conflito era inevitável, não visava a expansão territorial. Com a exploração europeia da costa da África, os nativos começaram a ser capturados e enviados como escravos para a Europa. A rota do tráfico negreiro mudou a partir da colonização do Novo Mundo, e o comércio de seres humanos atingiu grandes proporções pela necessidade de mão de obra nas novas terras. Os portugueses dividiam os africanos em três grandes grupos: os sudaneses, os guinenos sudaneses muçulmanos e os bantus, todos representando uma determinada região do continente e tendo destinos diferentes. O Brasil recebeu cerca de 40% de todos os escravos africanos trazidos para a América, já que demandava mão de obra para trabalhar em suas culturas de cana-de-açúcar no Nordeste, no ciclo de ouro em Minas Gerais e nas lavouras de café do Rio de Janeiro no século XIX. O transporte desses povos, amontoados nos porões dos navios negreiros, era feito em condições desumanas, e muitos acabavam morrendo na travessia marítima, tendo seus corpos jogados ao mar. Já desembarcados, os escravos eram vendidos e conduzidos aos seus destinos nas fazendas, onde eram obrigados a trabalhar de sol a sol, com roupas e alimentação de péssima qualidade. Dormiam em habitações escuras e úmidas, as senzalas, e muitas vezes eram acorrentados para evitar fugas. Os castigos físicos eram comuns, e o mais usado era o açoite. Com o comércio constante de escravos, não havia preocupação em manter seu bem-estar, já que podiam ser facilmente substituídos por novos africanos, fazendo sua expectativa de vida no Brasil ser muito baixa. Eram proibidos de praticar sua religião e obrigados a adotar o catolicismo e a língua portuguesa. Mantiveram sua cultura viva, realizando seus rituais africanos escondidos, criando até um tipo de luta, a capoeira. A maior parte dos africanos traficados para o Brasil eram homens, por serem mais valorizados nos trabalhos forçados. As mulheres, que não eram aproveitadas nas lavouras, viravam escravas domésticas, as chamadas mucamas. Nessa época, independente da origem ou etnia, as mulheres eram subordinadas aos homens em seus caprichos. A mulher negra e escrava vivia situação ainda mais degradante, sendo colocada como mero objeto sexual do homem branco. A miscigenação entre africanos, europeus e indígenas foi ponto-chave na constituição da população brasileira. As revoltas eram muito comuns nas fazendas, fazendo com que grupos de escravos organizados fugissem e formassem nas florestas os famosos quilombos, onde viviam em liberdade em comunidades similares às que existiam na África. Alguns escravos também conseguiram comprar sua liberdade adquirindo sua carta de alforria. Com o constante crescimento do sentimento abolicionista, o fim da escravidão era questão de tempo. Infelizmente, apesar de promover sua liberdade jurídica, a abolição não garantiu condições de vida dignas para os ex-escravos. A realidade que encontraram foi cruel, pois não possuíam moradia, condições econômicas ou assistência do Estado, fazendo muitos negros passarem por dificuldades após a liberdade.
O preconceito e a discriminação os impediram de encontrar trabalho nas cidades. Já nas lavouras, tinham sido substituídos pelos novos imigrantes livres europeus, a maioria italianos. A escravidão deixou cicatrizes profundas. Os negros vivem ainda hoje em condições inferiores aos brancos, devido ao grande processo de exclusão social. Tem menor escolaridade, menos qualificação, salários menores, menos representação na mídia e em entidades governamentais, além de menos cargos de chefia e liderança. É uma situação degradante, considerando a imensurável participação do negro na vida brasileira. Infelizmente, o pouco que se aprende nas escolas sobre a herança africana reduz o negro a estereótipos ligados a origens de musicalidades, como o samba, e ao trabalho braçal como escravo. Esse pensamento induz muitas ideias erradas ou incompletas sobre as populações negras. Há muito mais sobre essa superfície. Os africanos foram, sobretudo, fonte de informação para os portugueses, que não tinham conhecimento sobre cultivo e exploração de produtos de regiões tropicais. Foi a tecnologia africana, com seu conhecimento agrícola aprimorado por milênios, além de suas técnicas de mineração, que tornou possíveis os principais ciclos econômicos do Brasil, como a cultura da cana-de-açúcar, a extração mineral e o cultivo do algodão e do café, gerando riqueza e transformando a geografia e a história do país, naquelas que conhecemos hoje. Estima-se que chegaram ao Brasil cerca de 5 milhões de africanos, entre os anos de 1500 e 1850, de um total de 6 milhões que deixaram forçados a África com destino ao país. É uma vergonha que ainda hoje seus descendentes passem por diversos tipos de privações e violências, em um país cuja colonização africana foi muito maior que a europeia. Felizmente, graças à luta do movimento negro, diversas injustiças históricas estão sendo corrigidas, vislumbrando um futuro de esperança, inclusão e igualdade para um povo que sangra, mas resiste. Pronto, meus amores, agora que vocês já assistiram o vídeo, sabem um pouco mais da vida do povo africano, vocês foram capazes de entender, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre a vinda do povo africano aqui para o Brasil. Como vocês já viram na historinha no vídeo que a tia postou aí para vocês, o povo africano veio aqui para o Brasil para ser escravizado, isso mesmo, para ser escravizado e trabalhar na lavoura, isso. Porque, como os portugueses não tinham conhecimento de do manejo da agricultura e do manejo do minério, então eles trouxeram os povos africanos para serem escravizados, já que eles não conseguiam e não conseguiram fazer isso com os índios. Isso, porque os índios fugiam, os índios terminavam muito sendo mortos e por conhecerem muito da geografia do nosso país, do Brasil, não é? Eles fugiam e se escondiam na mata. Por isso, e pela dificuldade que eles tinham de manejo do trabalho com os indígenas que não queriam ser escravizados, eles trouxeram os africanos para, com eles, assim, escravizar. Não é? Então, os povos africanos vieram para trabalhar na lavoura de início, tá certo? E o que foi que eles fizeram? Eles foram trabalhar porque eles também conheciam o manejo do cultivo de várias coisas que os portugueses desconheciam. E como é que eles fizeram isso? Eles já tinham a técnica de trabalhar com todo esse material, com o algodão, com a cana-de-açúcar e com várias outras coisas que aqui eles encontraram, tá certo? E que também trouxeram de lá, do seu continente para cá. Então, o africano, né, que foi escravizado aqui no nosso país pelos portugueses, eles eram aqueles que dominavam. Se não fossem os africanos aqui, né, o povo, os portugueses, não iriam conseguir dominar essa técnica, né? E foram os africanos que fizeram com que os portugueses enriquecessem os seus bolsos, não é? E Portugal com a nossa agricultura, que a nossa lavoura era toda feita
com os escravos, né? Isso vocês podem ver aqui a imagem que a tia colocou aqui dos africanos, né? Escravos que estavam sendo escravizados, tá certo? Trabalhando aqui na lavoura. Vocês estão vendo eles carregando as sacas, não é? Com os produtos que eles colhiam, tá certo? Tem uma aqui que estava comandando ali, trazendo um galho de mato, não é? Mostrando por onde eles iam passar, tá certo? E isso era a forma que eles trabalhavam muito duro, vocês podem perceber aí pelas roupas, não é? Trabalhavam de sol a sol, tá certo? Sem um pouco descanso, né? E era isso que acontecia com os negros aqui no Brasil, tá certo? Os negros eram tratados como mercado, né? Como mercadoria. Eles eram vendidos, eles eram também muita violência, sofriam. Além da violência física, como vocês podem ver aqui, ó, se eles se negassem ou se eles respondessem alguma coisa ou qualquer coisa que eles nem precisava questionar nada, apenas precisava que o seu dono, né, que era assim que era chamado, as pessoas se apropriavam, compravam pessoas, não é? Vocês imaginem a gente hoje em dia, ser comprado por uma pessoa e ser propriedade como um objeto. Era assim que eles eram tratados, tá certo? Como um objeto que a gente não cuida, tá bom? Porque quando a gente compra algum objeto para dentro de casa ou para uso da gente, como por exemplo, um celular, né? Você tem todo cuidado com o seu celular, né? Para que ele não quebre, para que ele não se machuque, para que ele funcione corretamente. Se os papais ou as mamães compram uma TV, uma coisa nova para dentro de casa, tem todo o zelo com aquele produto, com aquele objeto, não é um carro, seja lá o que for. A gente zela por aquele produto para que ele se mantenha, para que ele dure, para que ele preserve, né? Afinal de contas, a gente sabe que aquilo ali custou caro, não é? E que a gente quer aquilo ali preservado, que ele dure bastante tempo, não é? Pois é, mas não era assim que acontecia com os negros que estavam sendo escravizados. Eles eram tratados como objetos, tá certo? Como uma mercadoria, né? Mas eles não eram bem tratados, não eram bem cuidados. Muito pelo contrário. Eles eram muito maltratados. Além da escravização, eles trabalhavam de sol a sol, não tinham uma boa alimentação. E ainda tinha a questão das pisas, das surras que eles eram espancados, né, torturados muitas vezes, às vezes por nada. Não importa o que a pessoa tenha feito ou tenha dito, merece sofrer uma coisa dessa, né? E uma das torturas era através do tronco. Eles eram colocados amarrados ao tronco e chegava um capitão do mato, normalmente, ou aquele que era quem tomava conta das peças, que assim eram chamadas as pessoas, e eles apanhavam muito de chicote. Vocês podem perceber aqui nessa imagem que tem um outro negro que às vezes era o capitão do mato, mas poderia ser uma outra pessoa que tinha esse poder. E quando o dono desse escravo aqui, ele não gostava de algo que ele fizesse, mandava ele ir para o tronco, não é? Apanhar. E apanhavam muito e muitas vezes chegavam até a morte. E como era uma mão de obra barata e os seus donos poderiam comprar outros escravos, muitas vezes eles não se importavam que aquele negro morresse. Tem 2 negros aqui caídos, não é? Que poderiam estar apenas tão machucados que não aguentavam ficar de pé, ou poderiam estar mortos mesmo, de tanto apanhar. Era uma vida muito sofrida, muito dolorosa, não é? Que com muitas dificuldades. A alimentação era regrada, era pouca, era muito difícil eles se alimentarem, né? E eles tinham que morar e residir, dormir o pouco que eles conseguiam aqui dentro das senzalas, que eram essas casas que eram construídas afastadas da casa grande, tá certo? Para que eles pudessem descansar. Lá não tinha colchão, travesseiro, não tinha nada disso, gente. Eles ficavam amarrados, tá certo? Muitas vezes com ferros
que seguravam, que prendiam as suas pernas ou até mesmo o seu pescoço, com grandes correntes pesadas para que evitassem as fugas, tá? E era assim, dessa forma, que os escravos eram tratados, os negros escravizados eram tratados. Por que tia não fala escravos? Porque não deve existir mais essa palavra, a gente não deve mais citar essa palavra dessa forma. E sim, negros escravizados, pessoas que foram escravizadas, tá certo? Tornaram-se propriedade de outras pessoas, coisa que, graças a Deus, não existe mais, mas depois de muita luta. Os escravos, eles foram pessoas que trouxeram muitos benefícios aqui com a sua cultura, não é? Mas a sua própria cultura, a sua própria religião, não era possível, eles não tinham direito a ter os seus próprios nomes, isso mesmo. Os nomes que eles traziam da sua cultura, da sua origem africana, eles aqui, quando chegavam ao Brasil, que eram escravizados, eram obrigados a trocar de nome também, porque na cultura da religião que os portugueses traziam, eles não poderiam ter esse mesmo nome. E eram dados a eles outros nomes, nomes de origem católica. Então, eles que cultuavam outras coisas, eles cultuavam, tinham a sua própria religião, eram proibidos. Então, como vocês viram no vídeo, os negros, eles fizeram o seguinte, eles começaram a cultuar os santos da Igreja Católica, mas dando a eles uma outra finalidade. Eles transportaram a sua religião para a religião católica. Eles fizeram o sincretismo. Então, cada santo da Igreja Católica, eles transformavam em um santo, em uma entidade da sua religião, para que assim eles pudessem cultivar um pouco da sua religião, da religião que eles trouxeram dos seus antepassados, tá certo? Então, todo esse sofrimento se passaram, aconteceram durante 300 anos, gente. Pois é muito tempo de escravização. E isso aconteceu, né, depois de muitos anos, de muito sofrimento, finalmente chegou a lei onde os escravos, né, acabou a escravidão, mas aí jogaram esse povo que não tinha nada, que vivia apenas com aquilo pouco que eles recebiam, jogaram eles às ruas sem emprego, sem casa para morar, sem uma forma de ajuda. E por isso que o povo negro, eles têm tantas dificuldades ainda, devido a toda uma história que vem acontecendo desde a época da escravidão. Mas esse povo tão sofrido é um povo batalhador, guerreiro, é o nosso povo também. Pois como a tia já falou, nós fazemos parte de uma miscigenação, onde traz para a gente o quê? Traz a mistura de todos esses povos, do povo europeu, portugueses, italianos e tantos outros, dos nossos índios, que são aqueles povos nativos que aqui viviam, e do nosso povo negro, dos africanos que aqui vieram ser escravizados, tá certo? E dentre essas coisas, eles nos trouxeram várias coisas, como não só a cultura religiosa, mas vários alimentos. Porque como eles tinham uma dificuldade muito grande na alimentação, eles comiam muitas vezes sobras. E para transformar essas sobras em uma comida muito mais gostosa, eles criaram o quê? A feijoada tão deliciosa, não é? Pois é, porque eles pegavam os restos daquilo que o homem branco não queria do porco, não queria do boi, e eles faziam o quê? Eles começaram a fazer com feijão preto, que não era
tão querido pela população europeia, eles transformavam aquilo ali em feijoada, gente, pois é. E assim várias outras comidas, como a feijoada, o vatapá, certo? E várias outras comidas que eles fizeram e nos deixaram aqui como uma herança maravilhosa na criação tão maravilhosa do nosso povo africano. A herança religiosa ainda é muito forte, principalmente o que se refere ao sincretismo, que é o que Tia falou, a mistura da religião católica com a religião africana, tá certo? E isso transforma a gente num povo de muita cultura, de uma cultura maravilhosa e rica. Olha só, deixa a Tia ler só um pouquinho o que está falando aqui no nosso livro, tá certo? Olha só, com a crença, né, com o sincretismo, que foi a fusão da crença com a religião católica, fazendo a reinterpretação dos seus elementos e a associação dos santos católicos, aquilo que a tia falou. Eles transformam os santos católicos em santos, eles dão nome a esses santos católicos com os santos da sua crença, e assim transformam a religião em uma religião única existente aqui no Brasil. Olha só que maravilha, que povo rico. Então, gente, depois de falar tantas coisas sobre o nosso povo africano, não é? Agora a gente vai partir para quê? Para as nossas atividades. Vamos lá, gente? Pronto, meus amores, agora a gente vai fazer o quê? As nossas atividades. E aí, gostaram? Aprenderam muito sobre o povo africano? Isso mesmo, gente. Nosso povo também, não é? Como a tia já explicou, o nosso povo, o povo brasileiro, é um povo de miscigenação. O que é miscigenação? Como a tia também já explicou, é a construção que nós temos aqui maravilhosa do nosso povo, que é a mistura de raças. Então, uma das raças que compõe, que formou essa mistura maravilhosa é o povo negro, o povo africano, não é? Então, nós fazemos parte disso também. Agora, vamos partir para as nossas atividades. Vamos começar a nossa atividade na página 63, ok? Do livrinho de história. Vamos lá? Olha só. Primeiro quesito. Observe as palavras abaixo e complete o nome dos instrumentos de origem africana listados no quadro. Aí vocês vão ter aí berimbau, reco-reco, tamborim, agogô e zabumba. Isso. Aí o que é que vocês vão fazer? Vocês vão ver a imagem, não é isso? De cada instrumento musical e vocês vão colocar os nomes que estão ali acima, aqui abaixo para especificar cada instrumento musical, ok? Bem fácil, não é? Agora, o que a gente vai fazer? Na letra A, ainda primeiro quesito. Escolha 2 nomes de instrumentos musicais, né? Isso, 2 nomes de instrumentos escritos acima e construa uma frase com cada palavra, certo? O que é que vocês vão fazer? Vocês vão ver que tem um quadrozinho verde ali em cima, não é? 2, certo? E o que é que vocês vão fazer? Primeiro, vocês separam o nome do instrumento musical com o qual vocês escolheram, né? O primeiro instrumento, tá certo? Coloca ali o nome do instrumento e abaixo nas linhas vocês vão construir a frase que vocês vão fazer com esse instrumento musical. Logo abaixo vai ter outro quadro verde, onde vocês também vão identificar. Como, tia? Fazendo da mesma forma. Colocando primeiro o nome do instrumento e abaixo construindo a frase que vocês vão fazer aí com o nome desse instrumento, tá bom? Agora a gente já vai para o segundo quesito. Esse é muito mais fácil, só tem coisa gostosa aí, não é? Mas a gente vai marcar um X, vai observar esses 3 alimentos que estão aí e vai marcar um X apenas naqueles que são o quê? De origem africana, do nosso povo africano, tá bom? Aí marca um X ali na comidinha, nessas delícias aí que tem origem africana, tá bom? Já terminamos. Já concluímos a página 63, agora vamos para a página 64, que também é super fácil, que eu sei que vocês vão construir essa frase muito rapidinho. Olha só,
Complete a frase escrevendo a primeira letra de cada figura nos quadros abaixo. Aí tem assim, aí tem. Cada um tem uma imagem acima e vocês vão colocar a primeira letra de cada imagem dessa aí, tá certo? Aí tem um navio, um elefante, uma girafa, um rato, um ovo e um sapo. Só a primeira letra, tá certo? E assim a gente vai conseguir formar a palavra, não é isso? Para no final construirmos a frase completa, tá certo, meus amores? Entenderam? Muito bem. Agora, esse último quesito, eu vou só ler o texto que tem aqui, que é muito importante, muito interessante para que vocês saibam. Acredito que vocês já sabem, tá certo? Mas a tia vai ler esse textozinho aqui para vocês. E depois, em outra aula, a gente vai falar mais um pouquinho sobre outra coisa, um outro trabalho que a gente vai fazer de história, tá bom? Vamos lá? Olha só. O texto abaixo tem dizendo assim, falando sobre os africanos no Brasil e a história. No Brasil, todo dia 20 de novembro é comemorado o Dia Nacional da Consciência Negra. Essa data foi escolhida devido à morte de Zumbi dos Palmares, certo? Em 1695. Isso aconteceu em 1695. Quem foi Zumbi dos Palmares? A gente vai falar mais sobre Zumbi, tá bom? E aí? Essa comemoração procurava lembrar a resistência do negro à escravidão de forma geral. O negro participou ativamente da construção do Brasil. Ele trabalhou não só na plantação, mas na arte da mineração, ensinando a todos as técnicas dessa última atividade. Ele foi fundamental para a formação do povo brasileiro. Como vocês já viram na aula que a tia passou, no videozinho que a tia passou também para vocês sobre o povo negro, não é? Sobre o povo africano, tá certo? Eles foram fundamentais na nossa história para a criação e para o enriquecimento dos portugueses que trabalhavam, que viviam aqui e que levavam muitas das nossas riquezas, não é? Nos deixaram e transformaram o nosso povo também, porque fizeram parte da construção do nosso povo. Como vocês sabem, o nosso povo é o quê? A formação do nosso povo, a miscigenação do nosso povo é do povo, o quê? Dos indígenas, né? Que são os povos nativos, dos europeus, que são portugueses e outros europeus que aqui vieram depois, e também do povo africano que aqui foi escravizado. Não é isso? Então, a constituição do nosso povo vem, a construção do nosso povo brasileiro é a construção dessas três raças, certo? Mas é muito importante que a gente saiba que o povo europeu, que os portugueses, nos trouxeram muitas coisas, não é? Nos trouxeram cultura, a cultura deles, nos trouxeram muitas coisas, mas daqui também levaram muitas riquezas, não é isso? E que o povo, os nossos nativos, que eram os índios, e o povo africano sofreu muito com essa colonização portuguesa aqui no nosso país, tá certo? A gente termina a nossa aula de história de hoje, tá certo? Mas a gente vai falar mais sobre o povo africano, que a gente vai ter um trabalho bem legal sobre isso, tá bom? Beijos, meus amores. Titia volta já com uma aula bem legal.